gente, mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos estudar hoje o adjunto adnominal e adjunto adverbial. Bom, nós vamos continuar no livro 2, tá? Só essa semana, para dar tempo, quem ainda não pegou, pegar o livro 3, e também porque eu acho essencial vocês aprenderem esse assunto, tá, gente? Então, nós vamos ainda continuar no caderno 2, mas na outra aula nós vamos usar o caderno 3, tá? Porque eu não poderia deixar de dar para vocês esse assunto, que é muito importante. Todos os assuntos que eu achar importante, eu vou passar para vocês. Já de antemão, eu vou avisar para vocês o seguinte. Nós vamos trabalhar, a professora de português só vai trabalhar a partir desse terceiro bimestre, só a parte gramatical, tá? O gênero textual vai ser dado pelo professor de redação, tá, gente? Eu sei que tem muitas atividades, o livro de vocês vai ficar um pouco em branco esse segundo bimestre pelo seguinte, porque eu não trabalhei o gênero, né? Vocês observaram que eu não trabalhei o gênero. Até gostaria de trabalhar, mas não deu tempo. Então, por quê? Porque a parte gramatical também é essencial, é importante para vocês aprenderem. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar a parte gramatical e se eu concluir a parte gramatical toda antes da avaliação, aí eu vou pegar e dar o gênero textual, tá? Mas de antemão, eu só vou trabalhar a gramática, tá, gente? Bom, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Bom, vocês podem observar o seguinte, que logo de início, esse AD junto, você observa que é junto. Se tirar esse AD aqui, observe que fica junto, não é isso? Nominal, você concorda comigo que é junto? Nominal, nome. Então, quem é o nome? Quem é a apelidade de nome? Qual é a classe gramatical que é a apelidade de nome? Substantivo, não é isso? Então, junto do substantivo, tá? E adjunto adverbial? Junto do verbo, tá? Então, o adjunto adnominal é junto do nome, do substantivo. Adjunto adverbial, junto do verbo. Porque, na verdade, também o advérbio, a classe gramatical advérbio, vai ajudar, vai justamente, a parte, no caso, o advérbio é o principal do adjunto adverbial, tá? Então, nós vamos estudar a classe, além de adjunto adnominal, adjunto adverbial, nós vamos ver também os advérbios que vocês não viram ainda, tá? Vamos lá. Adjunto adnominal. Junto, 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 adnome, junto. Do nome. Como eu falei para vocês, junto do nome. É o termo da oração que sempre se refere a um substantivo, ou seja, quando tiver numa oração, o que tiver se referindo ao substantivo, na verdade ali vai ser aquele conectivo que vai ser adjunto adnominal, tá? O adjunto adnominal, ele no caso, é um termo da oração que ele vem para caracterizar o substantivo, tá? Ele acompanha, no caso, dando característica. Por exemplo, o artigo. O artigo, ele dá a característica de gênero, não é isso? Por exemplo, se o nome for feminino, ele vai vir acompanhado com adjunto, com um artigo feminino, quando precisar, não é isso? Então, vamos lá, continuando. Então, observe aí alguns exemplos que eu coloquei. Minha amiga da loja vendeu uma calça diferente. Observe o seguinte. Quem são aqui? Vamos lá. Minha é o quê? Pronome. Pronome possessivo. Da é o quê? Preposição. Não é isso? Loja é o quê? Um substantivo. Não é isso? Mas aqui da loja já não, esse substantivo tá, como é que eu posso dizer? Ele tá na função de adjetivo. Vendeu, verbo,
uma, artigo, calça, substantivo, diferente, um adjetivo também, né? Vamos lá. Então, observe que estão em negrito minha, da loja, uma, diferente. Então, observe o seguinte: minha. Você concorda comigo que minha amiga, esse daqui está caracterizando que é a minha amiga? Então, amiga é um substantivo, está acompanhando, caracterizando. Então, aqui é uma adjunta adnominal. Da loja também é uma adjunta adnominal. Entendeu? Uma é uma adjunta adnominal. Diferente, adjunta adnominal. Observe que ele acompanha a calça, está caracterizando que calça é. Diferente. Tá? Vendeu o quê? Uma calça. Uma está caracterizando calça. Tá? Na verdade, uma aqui é numeral. Tá? Vamos lá. As palavras em destaque são adjuntos adnominais, como disse a você. Todas essas daqui são adjuntos adnominais. O adjunto adnominal pode ser representado por adjetivo, criança carinhosa. Criança, substantivo, carinhosa, adjetivo. Então, o adjetivo aqui é um adjunto adnominal, que está caracterizando que a criança é carinhosa. Locução adjetiva também é um adjunto adnominal. Pulseira, substantivo, de prata, adjunto. No caso, a locução adjetiva, não é isso? Da prata. Como aqui da lógica, a locução adjetiva. Artigo também é um adjunto adnominal, porque ele está acompanhando aqui, ó, a sandália. Observe que tem um artigo feminino acompanhando sandália com a palavra feminina, tá? Então, 4, numeral, também é um adjunto adnominal. Observe, 4 moedas. Moeda substantivo, numeral, está dizendo quantas moedas tem, tá? Pronome possessivo, seus amigos, como aqui, minha amiga, também é um adjunto adnominal. Pronome definido também é um adjunto adnominal. Algumas sugestões. E pronome demonstrativo também é um adjunto adnominal. Aquele homem, tá? Então, observe aí que os adjuntos adnominais são aqueles que acompanham o substantivo, que pode ser um adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral, pronome possessivo, indefinido, demonstrativo, tá? Então, vamos lá. Os adjuntos, no caso aqui, nós vamos agora, no caso, vocês já observaram, nem olhei que era esse. Vamos lá, o seguinte. Os adjuntos adnominais, antes de iniciar os advérbios, os adjuntos adnominais, coloque na sua cabeça. Que é qual? Que são quem? São aqueles que acompanham o substantivo, né? Isso, caracterizando. Então, na verdade, o adjunto adnominal pode ser um numeral, um adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome. Então, possessivo, definido e indefinido, ou determinado e indefinido. Então, observe o seguinte, gente. Demonstrativo, desculpe. Estou azoada já. Então, vocês têm que ver o seguinte. Quando eu disser assim, determine na oração, ache na oração os adjuntos adnominais. Então, você vai procurar primeiro o substantivo da oração e quem está dando característica. Então, ele vai sempre acompanhar o substantivo. Então, do lado do substantivo vai ter logo o quê? Um artigo, às vezes logo no início da frase, entendeu? Pode vir um numeral, pode vir uma locução adjetiva. Então, você vai observar isso, tá? Então, para nós iniciarmos os adjuntos adverbiais, nós temos que aprender o que é advérbio. Advérbio, diferente do substantivo, do adjetivo, do numeral, do artigo, do verbo, eles não são invariáveis. Ele não vai para o plural, nem vai para o singular, para concordar com o restante da oração. Ele é neutro, tá? Ele não vai para o plural só porque aquela palavra ali que ele está acompanhando vai ser plural, não, tá? Ele vai ficar neutro, ele não varia, tá? E tem alguns advérbios que ele em si, ele é escrito no plural, tá? Então tem que observar isso. Bom, vamos lá. São palavras invariáveis, ou seja, não vão para o singular, nem para o plural, para concordar com nada, tá? Que
que modificam ou intensificam o sentido dos verbos. Justamente, o advérbio, ele vai sempre acompanhar os verbos, e justamente por isso que ele depois vai ser classificado com adjunto adverbial, porque ele vai acompanhar os verbos. Ele pode modificar, intensificar o sentido dos verbos, ele pode intensificar o sentido dos adjetivos e até do próprio mesmo advérbio, ou mesmo das frases. Vamos lá. Vejamos a sua colocação na frase através dos exemplos. Aí vamos lá aqui. A aluna fala calmamente. Então, calmamente aqui é o modo que ela falou. Entendeu? Então, aqui, todas as palavras que acabarem com mente, calmamente, permanente, ligeiramente, rapidamente, geralmente são advérbios, tá, gente? E observe que ele está deslocado depois do verbo. Então, ele veio para o quê? Para dizer a maneira, o modo que a aluna falou. Fala calmamente, tá? Então, aqui é o modo. Aqui, se eu fosse classificar calmamente, eu ia dizer que era no caso, um advérbio de modo, tá? Vamos lá. Ficou bastante calma. Vamos lá. Coloca-se antes do adjetivo. Observe que calma já não vai ser um advérbio. Calmamente mas calma é um adjetivo. E bastante é que é o advérbio. Por quê? O advérbio aqui, bastante, é de intensidade, tá? Então, observe que temos calmamente o modo, bastante a intensidade, e temos muito também é um advérbio. Por quê? Porque ele vem modificando calmamente, ó, calmamente, observe que tem dois advérbios. Pode acontecer isso? Pode, professora, porque aqui, muito calmamente, quer dizer que a intensidade, como trabalhou, foi muito calma, tá? Então, calmamente, na verdade, aqui é um advérbio e muito também é um advérbio. Então, coloca-se antes do advérbio que está modificando. Observe o seguinte: quando o advérbio vai modificar o sentido do verbo, ele vem depois do verbo. Quando ele vai modificar o adjetivo, ele vem antes do adjetivo. E o mesmo acontece com o advérbio, ele vem antes, tá, gente? Vamos lá. Agora nós vamos ver a classificação dos advérbios. Os principais advérbios são esses aqui, ó. Talvez, acaso, porventura, provavelmente, eventualmente, possivelmente, quizás, etc. São de dúvida. Temos advérbio de dúvida, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo, afirmação, negação, tá? Então, de intensidade, como eu disse a você, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente, demasiadamente, são de intensidades. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior, etc. Tem vários de modo, tá? De lugar, acima, abaixo, diante, aí, ali, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, junto, lá, longe, perto, etc. São tudo de lugar. Por exemplo, aqui a árvore foi montada perto do lago do Ibirapuera. Então, perto, aqui, é um advérbio de lugar, tá? De tempo, agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, hoje, já, jamais, logo, ontem, sempre, tá? Tarde, imediatamente, diariamente. Então, tudo é de tempo. Quando eu disse assim, ontem os macacos se abalaram. Então, na verdade, ontem é um advérbio de tempo, tá? Afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente. Então, são advérbios de afirmação, tá? De negação. Não, nem e etc. A de negação tem aqui, aí. Nem o trânsito, nem o mau tempo impediram das famílias ver a árvore. Observe que nem está dizendo praticamente não
não teve, no caso, não teve nada que impedisse da família ir ver a árvore, né? Então, observe aí que esses são alguns. No livro de vocês vão ver mais, tá? Continuando. Adjunto adverbial. Como eu falei para vocês, o advérbio, ele é que vai modificar, ele no caso, por mais que o verbo, o adjetivo e o advérbio, ele vai acompanhar, no caso, modificando o sentido, certo? Mas o advérbio é o principal, porque ele é que vai modificar, tá? Então, o adjunto adverbial, no caso, é aquele que vai dar circunstância, o advérbio. Ele vai dar circunstância de tempo, ele vai dar uma circunstância de modo, ele vai dar circunstância de intensidade, de que mais? De lugar, entendeu? Vamos lá. Adjunto adverbial é um termo que denota a circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. Então, observe aí, ó. É o termo que vai expressar pelo verbo ou intensificar o sentido do verbo, ou de um adjetivo ou de um advérbio. Observe que isso nós vimos lá na frente, quando eu coloquei os 3 exemplos, tá? Vamos lá. O adjunto adverbial é representado por advérbio ou locução adverbial. Aí é que tá. No caso, quem vai ser o adjunto adverbial? Vai ser o advérbio ou a locução adverbial que está acompanhando o adjetivo ou verbo ou o próprio advérbio. Vamos lá. Ela escolhia calmamente os presentes. Observe aí. Calmamente não é um advérbio? Então, ele está intensificando quem? Acolhia. Não, o verbo? É. Então, observe o seguinte. Eu posso colocar aqui que aqui é um adjunto adverbial. Tá? Vamos lá. Ela escolhia com calma os presentes. Aqui uma locução adverbial. Por quê? Porque com calma é o mesmo que calmamente, tá? Com calma e calmamente fazem sentido, tá? Então, as classificações de acordo com a circunstância expressam um adjunto adverbial. Aí, no caso, é o seguinte, o que vai acontecer? Aqui é um adjunto adverbial de modo, porque o modo que ela escolhia foi calmamente. O mesmo acontece com a locução adverbial. Vai ser um adjunto adverbial, por quê? Porque escolhia foi o modo que ela, ou com calma, foi o modo que ela escolhia. Então, aqui um adjunto adverbial de modo, tá? Se fosse, por exemplo, ela foi escolher agora os presentes. Então, agora seria um adjunto adverbial de tempo. Ela vai escolher depois os presentes. São depois, aí vai ser de tempo, tá? E assim sucessivamente. Temos os de tempo. Agora, depois, sempre, hoje, ontem, nunca, jamais, à noite, às vezes, e etc. O adjunto adverbial, assim como o advérbio, acompanha o verbo, o adjetivo ou advérbio, ou outro advérbio, e apresenta determinada circunstância. Então, eu coloquei assim, eu coloquei esse quadro aqui a mais, para a gente observar o seguinte, que pode aparecer adaptada à circunstância como causa. Então, observe que vai vir a causa, pode vir companhia, pode vir dúvida, pode vir finalidade, intensidade, modo, negação, lugar, meio, certo? Tempo, matéria, instrumento, entre outras, sempre expressa pelo contexto. Então, na verdade, nós vamos ver o contexto da oração para poder dizer se é uma causa, se é companhia, se é uma dúvida, se é uma finalidade, se é uma intensidade, entendeu? Eu coloquei com os exemplos, vamos lá. Vamos lá, olha aqui. Os advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial. Então, vamos lá. Observe aqui, talvez ele entenda a mensagem. Então, talvez é um adjunto adverbial de quê? De dúvida, porque
Tá uma dúvida? Talvez, não é isso? Aí, ela saiu com a mãe. Então, ela saiu com a mãe. Com a mãe é uma locução. Locução adverbial. De quê? Companhia, tá? Chegaram cedo. Chegaram o quê? Cedo. Então, aqui é o quê? De tempo. Cedo é o adjunto adverbial de tempo. Cortou a planta com o facão. Então, com o facão é o instrumento que ela cortou a planta. Então, aqui é um adjunto adverbial instrumento, tá? Condição: sem amor eu nada seria. Então, observe aí. Sem amor eu nada seria. Então, sem amor é a condição dela ser alguém, tá? De modo, misturava os ingredientes delicadamente. Então, delicadamente foi o modo que eu misturei os ingredientes. Então, aqui é o adjunto adverbial de modo. De intensidade, gosto muito de você. Então, a intensidade de que eu gosto de você é muito. Então, na verdade, aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Aqui, muito. De meio. Foi ao trabalho de ônibus. Então, de ônibus foi o meio de transporte que eu fui ao trabalho, tá? De negação, o assunto não é difícil. Então, na verdade, aqui, observe que não é difícil, não é difícil. É um aqui, não é um advérbio de negação. Então, observe aí que não é difícil, o assunto não é difícil, tá? Outra, deixa eu ver, causa. Dedicou-se aos doentes por amor ao próximo. Então, como ela dedicou ao doente por quê? Por amor ao próximo. Então, por amor ao próximo é a causa que ela dedicou-se aos doentes. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Até aí. Vamos lá. Continuando. A classificação. Então, eu coloquei isso aí para ficar mais fácil para você, porque aquele outro exemplo estava muito, como é que eu posso dizer? Muito turvo, né? Vamos lá. Aí, repare só. Como é a classificação? Adjunto adverbial de afirmação. Estou realmente preocupado. Então, realmente é uma afirmação. Então, aqui é um adjunto adverbial, porque aqui tem um advérbio, realmente. Perto de onde? Do verbo, estou. Assunto: falaram sobre futebol. Observe aí, sobre futebol. Sobre futebol é o assunto. Então, na verdade, o adjunto adverbial sobre futebol é o adjunto adverbial de assunto. O exemplo de adjunto adverbial de causa. Os homens morreram de fome. De fome foi a causa do que os homens morreram. Então, aqui, adjunto adverbial. Companhia. Fui ao cinema com meu amigo. Com meu amigo, né, a companhia? Então, na verdade, aqui é uma adjunto adverbial. Talvez ela volte para mim. Dúvida. Talvez. Então, observe aqui que talvez é um advérbio de dúvida. Sua atitude redundou em prejuízos. Observe aí. Aqui é um efeito. Entendeu? A atitude da pessoa acabou em prejuízo. Então, aqui o efeito que foi dado pela atitude. Então, aqui é o efeito que foi causado, tá? A finalidade, sair a passeio. A passeio é a finalidade de ter saído. Então, aqui é o adjunto adverbial de finalidade. De instrumento, cortou-se com a faca. Com a faca é um adjunto adverbial, porque aqui tem uma locução, não é isso? Com a faca é um instrumento, como foi cortado, cortou-se, né? Intensidade, comeu muito. Muito foi a intensidade que a pessoa fez. Comeu, né? Vamos lá. Estive na praia. Lugar, não é isso? Na praia, adjunto adverbial de lugar. Vou viajar de carro. É o meio de transporte que eu vou viajar, é de carro. Então, aqui é adjunto adverbial de meio. Correu desesperadamente. Então, foi o modo que eu corri. Então, na verdade, aqui que a pessoa correu. Então, desesperadamente, é adjunto adverbial de modo. De negação, adjunto adverbial de negação não trouxe o livro de português. Então, aqui, não é um adjunto adverbial de negação. Oposição, voltou-se contra o próprio pai. Então, contra o próprio pai, na verdade, é um adjunto adverbial de oposição. Então,
Você chegou agora. Agora foi o tempo, né? É uma adjunta adverbial de tempo, porque chegou agora, tá? Eu espero que aqui tenha ficado mais claro, tá, gente? Então, o adjunto adverbial vai ser quem? A locução adverbial ou o advérbio que vai modificar ou o verbo ou o adjetivo, não é isso? Então, dando circunstância. Então, a circunstância qual é? De afirmação, de assunto, de causa, companhia, dúvida, efeito, finalidade, instrumento, intensidade, lugar, meio, modo, negação, posição e tempo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Vamos lá, para finalizar. Então, adjunta adverbial e adjunta nominal. Então, eu coloquei aqui para ficar mais claro. Modifica, no caso, quem é que o adjunto adverbial vai modificar? Um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Quem é que vai modificar o adjunto adnominal? Modifica um substantivo. Exemplo: ainda vou comprar uma casa em cima de uma montanha. Observe o seguinte: o adjunto adnominal modificou quem? A palavra casa, não é isso? Adjunto adnominal. Modificou quem? Ainda vou comprar o quê? Uma casa. Tá certo? Então, aqui é um adjunto adverbial. Tá? Adnominal, desculpe. Adjunto adnominal, porque é junto do nome. Quem é o nome? Casa. Tá? Já morei em cima de uma montanha. Observe aqui. Adjunto adverbial de quê? Já. Né? Já, né? De tempo. Então, adjunto adverbial. Modificou quem? Verbo morar. Já morei. Tá? Um homem com a maleta entrou no trem. Então, vamos lá. O homem é quem? É um substantivo. Homem. O é um artigo. Tá acompanhando quem? Homem. Então, aqui um adjunto adnominal. Com a maleta, entrou onde? No trem. Não é isso? Então, no trem também tá dizendo que o homem entrou. Então, aqui um adjunto adnominal aqui é no trem, tá? O homem entrou com a maleta no trem. Agora, vamos ver. Quem é o adjunto adverbial? No trem. Não é isso? Foi onde ele entrou. Modificou quem? O verbo entrar. O adjunto adnominal modificou quem? O homem, tá? Eu espero que vocês tenham entendido até aí, tá? Observe o seguinte, ó. O adjunto adnominal aqui, preciso de muito pensamento positivo. Então, observe aí que pensamento foi modificado pelo adjunto adnominal positivo. As pessoas estão trabalhando muito. Observe que o adjunto adnominal muito intensificou quem? O verbo trabalhar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Temos também o adjunto adverbial aqui, ó, porque muito, preciso de muito pensamento. Só que aqui vamos separar para não misturar, tá? Vamos só focar aqui nas frases aqui embaixo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não se preocupe que na aula presencial, na aula online, se vocês tiverem dúvidas, eu vou explicar novamente o assunto e para tirar dúvidas de vocês. Até a próxima, tá, gente?